Sejam bem-vindos a mais um episódio de Realidade Aumentada Podcast, um dos melhores podcasts desse Brasil e também o primeiro podcast volante desse país. Se o convidado não pode vir até o nosso estúdio, nós vamos até o nosso convidado para bater um papo sempre informativo e divertido. Antes de mais nada, a gente quer agradecer ao nosso patrocinador master, BS Produções. Você que é artista, você que é ator, atriz e quer entrar no mercado, quer começar aprendendo com pessoas que já estão no mercado de trabalho, entra aí em bs.producões. Lá você vai ser encaminhado para testes de elenco, você vai ser encaminhado para testes para cinema, para TV, para campanhas publicitárias e para plataformas de streaming. E também, não só isso, eles também estão produzindo conteúdo exclusivo, conteúdo próprio, e em breve, esse que vos fala estará dirigindo conteúdo tanto de humor quanto de drama, romance e, enfim, todos os outros gêneros na BS Tube. Então fica ligado. Outra coisa que a gente queria falar é agradecer ao nosso parceiro, que é nosso parceiro tipo master aqui em São Paulo, que é o Hotel Transamérica. Dessa vez ficamos no Hotel Transamérica da Chácara Santo Antônio e depois ficamos no Hotel Transamérica de Perdizes. Muito conforto, muito luxo e é um atendimento incrível. E hoje eu estou aqui com um cara que foi um dos caras que me proporcionou uma das maiores felicidades da minha vida, que foi voltar a ter autoestima, voltar a ter autoconfiança, tudo aqui, ó, no topetão. Ele que já tem unidades em quase todo o Brasil, a cada mês que passa ele conquista novos locais, novas cidades e fazendo muitas pessoas felizes, realizando seus sonhos. Eu estou aqui com o doutor Stanley Bittar, meu doutor, meu amigo, prazer imenso estar com você. Todo meu. E aí, doutor, como é que está o sucesso dos transplantes? Está tudo indo muito bem e tu começaste falando uma coisa que é a nossa missão, realizar sonhos, aumentar a autoestima, resgatar a identidade e também, por que não, a autoconfiança. Sim. Isso a gente escuta no dia a dia. No dia a dia a gente escuta isso daí e faz parte da nossa gasolina. Sim. Dani, isso aí motiva a gente demais, sabe? Eu acredito que esse é o legado que nós vamos deixar. Nós estamos realmente criando um movimento de democratização do transplante capilar. Sim. Sabe? Eu acredito que quem sofre com calvície, quem é careca, quem está ficando calvo ou calva, não tem porquê. Né? Nós podemos ajudar, nós queremos deixar que seja coisa de ricos, famosos, artistas, sim, entendeu? Nós queremos popularizar, levar isso aí não só para classe A, mas para classe B, C, D. Exatamente. Inclusive vou te contar depois uma novidade, crediário, mas eu falo do crediário depois. É, isso que senão eu começo a falar aqui, isso que eu ia falar, imagina, eu tô no microfone e vou passar uma hora só e falo. Não, mas a gente vai falar sobre isso que eu achei sensacional. Eu vi sua postagem e eu acho que isso simboliza muito a democratização. Quero só te contar uma coisa. Diga. É a realização de um grande sonho meu, de conseguir fazer com que o mercado financeiro olhe para esse setor e dê crédito. Exatamente. Porque nunca nós tínhamos conseguido crédito para esse tipo de serviço. Sim. Porque é complicado, imagina, fez o transplante, tá aí, topetão. Agora como é que pega de volta? Exatamente. Então é difícil, mas nós conseguimos e é mérito da equipe. Imagina. A equipe conseguiu realizar esse grande feito e nós vamos transformar o mercado do transplante capilar, democratizar mais ainda. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, teve uma mudança de nome, né? Era Dr. Hair. No início, sim, né, quando nós começamos, existia um nome chamado Dr. Hair, tá? Que principalmente por causa do INPE, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nós paramos porque já existia cosmética com esse nome, sim, né? Pertencia a uma outra junção nossa, uma outra sociedade, então nós paramos aqui. Sim, até para marcar no Instagram tinha muito Dr. Hair. Muito Dr. Hair. E aí nós pensamos que DH Plus seria algo viável, mas claro, queria dizer Dr. Hair Plus. Sim. Só que isso só tinha sentido pra gente. Para quem não conhece. Né? Então o DH Plus também foi algo que se mostrou não efetivo. Então nós deixamos tudo e já visando o mercado estrangeiro, já visando a nossa ida agora para o Paraguai, para Portugal, para a Espanha, para os Estados Unidos e para outros países que a gente está conversando, México, Panamá, nós deixamos um formato mais americanizado. Nós tínhamos que ter hair no nome. Sim. E isso aí veio inclusive de uma mentoria minha com um grande amigo, né, um mentor, um modelo, com o Janguier Diniz, eu conversando sobre isso, e o Janguier me disse, Stanley, tem que ter hair no nome, precisa, senão não comunica, não transmite o que faz. Sim. E aí na hora veio o insight, eu digo, então é muito simples, Stanley Hair.
Aí para ficar mais sofisticado, nós colocamos Stanleys. Aham. Aí ficou americanizado, né? Pronto, Sim. tava dada a solução. E agora não muda mais, né? Sim. E Stanley é um nome bem diferente também, né? Não é um nome comum. Agora ficou fácil, inclusive, para os nossos endereços de site, para perfil, Sim. tudo que nós estamos fazendo com essa junção de Stanleys e de Hair acabou ficando mais fácil. Tanto que, inclusive, a holding é Stanleys Holding, né? A junção das outras empresas. Inclusive, quando eu recebi muita mensagem, cara, muita gente me pediu indicação sua, porque viu o processo e ficou, estupefato com a mudança que eu tive. E aí falaram, como é que segue lá? Eu quero falar. Eu falei, cara, Stanley Bittar. Porque vai ser tanta burocracia para achar Dr. Hair, complicação. E ao invés de correr o risco de mandar para um concorrente, já mandou logo para o seu particular e você se vira. E Dani, tem uma coisa que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. As pessoas entram em contato comigo e ficam surpresas. Mas, nossa, como é que você consegue atender todo mundo? Eu também não sei, meu amigo, Deus. Mas todo mundo que entra em contato, nem que seja um áudiozinho de 5 segundos, e aí eu encaminho para a turma, para a equipe. Sim. Esse contato eu faço questão de ter. Sim, exatamente. Teve comigo também. Eu conheci ele através do Flow. Exato, e mandei mensagem e falei, cara, o doutor me respondeu em menos de meia hora, mais ou menos. E com o Igor foi assim também, com o Vilela foi assim também. Eu faço questão de ter esse contato. Eu acho que a gente não tem por que criar distância. Sim. Né? Nós estamos aqui para servir. Sim. Eu e toda a equipe. Então, todo o nosso conjunto funciona desse jeito. A cultura do líder é a cultura dos liderados. Perfeito. Então, todo mundo tem esse contato direto e vamos manter. Inclusive, tem agora um monte de novidade. Tem CS, que é Customer Success, né? Que é o sucesso do consumidor, do cliente. Agora tem CX, que é Customer Experience, né? Que é a experiência do... Tudo isso nós estamos fazendo para ter cada vez mais próximo o cliente. Já está na edição, já está há um tempão, mas eu estava com problemas no meu canal para ele voltar a monetizar, meu canal pessoal. Eu gravei todas as etapas, né, do meu processo. Desde o início até posts com as pessoas me criticando, me zoando por causa da calvície, e até hoje. A gente está agora com 10 meses de transplantado e as pessoas mandam mensagens caramba, querendo saber como é que foi o processo. Então, tem muito vídeo. Eu tô falando, doutor, vou lançar o vídeo, mas tem tem mais de 1 hora de material que está sendo editado. E eu queria te perguntar, doutor, o seguinte, como é que está sendo a galera que fez o transplante no final do ano passado ou no início do ano e agora que está já vendo o resultado? Como é que está sendo? Eu queria que você explicasse um pouco do processo que vocês trabalham e como é que está, que você está vendo a empolgação da galera que está vendo o resultado já do cabelão. Olha só, primeiro, o teu processo não terminou ainda. Se nós estamos no 10º mês, até o 12º existe crescimento. Sim. Então o topetão ainda pode ficar mais topetão ainda. Maravilha, tá? Maravilha. Então, continua tratando, porque tem uma disciplina, gente, que é necessário seguir. E muitas pessoas abandonam. O Dani, por exemplo, foi super disciplinado. Usou tudo que tinha que usar, fez os procedimentos de manutenção. Sim. Então tem um passo a passo que a gente precisa fazer, porque esses 12 meses depois do transplante, quanto mais estímulo, mais resultado. E isso é algo tão importante que se eu faço 12 meses do jeitinho que o livro manda, eu posso conseguir até o dobro de resultado. Dani, é como se eu conseguisse 2 cirurgias em uma só. Sim. É só seguir o protocolo. Exatamente. Por isso, cada vez a gente dá mais importância à terapia capilar de 12 meses pós o transplante capilar. Sim. Isso é algo que depois nós vamos até fazer um corte disso que eu estou falando aqui. Cada vez nós damos mais importância na terapia capilar de 12 meses após o transplante capilar. E isso vai ser algo que vai se mostrar muito bacana em casos como o teu exemplo. Sim. Entendeu? Como é que está o pessoal que fez há 1 ano atrás? Está todo mundo super satisfeito. E tem um detalhe importante. Com todas essas mudanças e essa evolução e esse crescimento, nós criamos uma cultura, tá, de atender qualquer tipo de queixa. Então, qualquer pessoa que está assistindo a gente, que diz assim, mas Stanley, eu não fiquei tão feliz. Nós temos um departamento de felicidade do cliente. Então, olha a importância que a gente está dando para isso. Caraca. Mas como é que funciona? Funciona assim. Começou com uma pessoa, agora já são 3, especializadas, com curso, com software, com tudo, somente para fazer com que o cliente, o Dani, tenha sucesso, felicidade, saúde. Então tem um time dentro do nosso staff, da nossa equipe, voltado só para isso. Olha a importância que nós estamos dando como empresa
para que o cliente esteja satisfeito. Porque para a gente é paciente ainda. Sim, claro. Ainda tem visão médica da coisa. Hoje em dia, quando eu falo, e eu conversei muito contigo sobre isso, eu falo como empresário. Eu estou aqui como 100% CEO da marca, da hold, enfim. Eu já não estou aqui mais como médico. Por quê? Porque hoje tem outros 30 e tantos médicos na equipe, entre cirurgiões, entre clínicos. Então, a equipe médica cada vez está mais bem formatada. Sim. Eu continuo dando aula, por exemplo, esse mês eu vou dar aula de pós-graduação para todo o nosso time, vou revisar tudo, continuo tendo esse contato como professor, mas não mais como médico, não mais como cirurgião. Agora, 100% do meu tempo é dedicado à gestão. Sim. Só que eu lembro muito bem da importância desse contato médico-paciente. Sim. Eu sei o quanto que isso é valioso. E principalmente que você vá para casa depois, no final de toda essa etapa, satisfeito, feliz, contente. Porque se eu estou falando que nós queremos, a nossa missão primeiro é realizar sonhos, eu não posso nunca deixar isso se perder. Tem que ser um sonho realizado. Então, por exemplo, eu sei hoje em dia que o Dani está super satisfeito com o topete, com o cabelo. Franjão. Tem horas que eu vejo em vídeo assim, digo, não é possível, cara. Até falei pro Dani mais cedo, digo, Dani, tu tá usando algum produto, não é normal. Eu não acredito nisso não. Mas é essa que é a ideia, é esse sorrisão que nós queremos. Sim. E se não é assim, aí tem um time que tem que entender o que pode fazer, o que tem que fazer para que a coisa aconteça. Agora, falando em time, falando de felicidade e tal, e desse atendimento personalizado. Existem pessoas que querem realizar o transplante, o procedimento, e que têm medo do transplante? Do procedimento? Como é que é? Eu queria que você explicasse para a galera que ainda não conhece como é que funciona a técnica do procedimento e qual é o medo principal da galera que quer fazer, mas não tem coragem. É o medo de agulha? É o medo de ficar esquisito durante os primeiros meses porque o cabelo vai crescendo e vai caindo? Como é que funciona isso? Estão fazendo propaganda da Red Bull, merchan, né? Estão fazendo merchan da Red Bull. Combinou com o termo. Ainda não sou patrocinado não, mas logo em breve, Red Bull, entraremos em contato. Red Bull te dá asas e topetes. A Red Bull te dá asas e cabelo. Já pensou? Falaremos depois sobre isso, né, Gabi? Natan? O medo é normal, é inerente e está em 100% dos pacientes, dos clientes, né? Contigo aconteceu a mesma coisa. O que foi mais importante? Foi a confiança que a equipe passamos para que você embarcasse nessa viagem, né? Sim. Então, o que acontece? Confiança é o primeiro passo. Resultado é o que consolida, é o que solidifica. Porque não adiantava nada tu ter ficado super confiante, a gente conseguiu superar todos os teus medos e agora não ter resultado. Então, são as duas coisas, a confiança e o resultado. O que nós fazemos com aqueles que têm medo, né? Por ficar feio, e aí a gente explica, porque sim, tem resultados não naturais, não os nossos, a gente prima muito por isso que a gente não gosta de reguinha, a gente não usa laser, a gente ensina como o cirurgião tem que fazer para ficar natural, né? Eu olho pro teu topete e eu vejo que é normal, se tu não tivesse me dito que era transplante capilar, eu não ia saber. Todo mundo fala isso, nossa, caramba, sério, nem parece, cara, não parece. Então, essa é a ideia. Por quê? Porque os cirurgiões aprendem comigo e com o restante da equipe como é que se desenha algo natural. Sim. Não tem que ter régua. Porque senão sai todo mundo, que é o que acontece, por exemplo, em casos como da Turquia, com o mesmo formato, quadradão. E aí eu brinco nas aulas falando, gente, sai todo mundo com cabelo de Playmobil. Exatamente. Lembra do bonequinho Playmobil? Aí tu é mais novo, tu não deve lembrar do Playmobil, não. Ou o cabelo... Não, eu tenho 37, né, doutor? Não sou tão coisa... Então tu lembra do Playmobil? Então pronto. Sai todo mundo com o mesmo formato. Ou então aqueles fios espaçados como se fosse cabelo de boneca. Exato. Isso hoje em dia, tecnicamente, a gente não aceita mais. Sim. Né? E não produz esse tipo de resultado. E muito pelo contrário, às vezes nós temos clientes que vêm pra gente por ter feito, por exemplo, há 10 anos atrás. Evoluiu muito a técnica. Então vem e melhora o resultado, que isso também é possível. Então quem tem aquele cabelinho de boneca pode ter um resultado melhor hoje em dia. Tá? Quem fez uma cirurgia e não ficou tão legal, pode fazer um retoque. Tá? Então é uma área que hoje mesmo eu estava falando numa reunião que nós tivemos mais cedo. É uma área que dá espaço a ajuste. Não é correção porque ninguém fez nada errado. Nós não vamos criticar o colega. Sim, claro. Né? São atualizações, mas né? são situações que a gente consegue melhoramento. A gente consegue deixar cada vez melhor o resultado. Então, por exemplo, quem está preocupado de não ficar natural, nós vamos explicar tudo bonitinho. Quem está preocupado com anestesia,
tem a possibilidade de chamar o anestesista para cirurgia e fazer uma sedação. Tem a possibilidade de só fazer com anestesia local e deixar o couro cabeludo fiz bem anestesiado. Não vou mentir para vocês, Dr. Ré também... Dr. Ré, já chamo de Dr. Ré. Dr. Stanley também não está aqui para mentir. É óbvio que qualquer anestesia vai doer. Você vai aplicar uma anestesia aqui, vai ter uma dor. Só que eu acho muito mais tranquilo do que a anestesia geral, que você toma uma seringada na coluna. Eu já tomei pele dural, aquela hack, né? Caramba. É as brabo. Nuvens, né? Nossa, é brabo. Você sentir o líquido escorrendo na espinha, não é fácil. Então, assim, dói um pouquinho, você xinga o médico tranquilo, vai sair uma lagriminha, entendeu? Xinga o médico, xinga a mãe dele, mas 2 minutinhos já tá tranquilo. Agora, como é que funciona o processo do FUE? Uma coisa que eu queria te perguntar, queria tirar essa dúvida com você. A área que foi tirada da minha área doadora, aqui de trás, eu tinha uma área doadora bem boa, foi colocada aqui. Certo. Como é que funciona a informação genética da calvície nessa área doadora? Essa legal. área apresenta... Isso, às vezes, por quem não tem tanta especialidade... Gente, imaginem que hoje nós nos dedicamos única e exclusivamente a transplante capilar e a terapia capilar. Então, todo time de médicos, de cirurgiões, hoje só faz isso. Eu faço esse alerta porque é muito importante. Você ir para um time, para uma equipe que é ultra especializada naquilo, que só faz aquilo. Eu acho isso muito bacana. Sim, sim. Tá? E às vezes eu escuto até de colegas de profissão falarem um pouquinho, não tão ajustado da maneira correta. Essa área da nuca, essa área temporal, occipital, ela tem informação de calvície sim. Só que ela tem uma informação menor. Stanley, como assim? Não entendi. Existem receptores para deidrotestosterona, que é um hormônio que faz com que o cabelo miniaturize, vá diminuindo até desaparece. Então ele não necessariamente tem que cair. Ele pode ir encolhendo e desaparecer. Isso acontece muito aqui, ó. Sim. Onde tu tinha esse problema. Ele vai afinando. Exatamente. Eu, por exemplo, inclusive, vamos lançar um novo tônico. Já vou deixar aqui o corte depois pra gente fazer. Um tônico que eu provei. Teste dermatológico. A equipe provou. Mas eu fiz questão de experimentar também para ver e ter um resultado no meu problema. Cada vez eu fico com as entradas maiores, né? Sim, eu já estou com 42. É normal que vá tendo uma linha de cabelo cada vez mais maduro. O recesso, né, vai acontecendo. Sim. Do mesmo jeito que a coroa vai abrindo. Então, quanto mais terapia nós fazemos, mais estímulo, mais nós seguramos essa informação de calvície. Sim. Então, quem está aqui tem receptor para ficar calvo, mas tem pouquinho. Quem está aqui tem muito receptor. Então, é muito sensível ao DHT, a deidrotestosterona. Então, sofre esse processo de miniaturização muito potentemente. E lógico que aqui vai desaparecer antes daqui. Mas tanto é que essa região também desaparece, aqueles casos clássicos, por exemplo, a gente usa sempre isso nas aulas como uma imagem que vai rápido na cabeça. A imagem daquele monge com o pó de chocolate, né, bem calvo, que só tinha uma faixinha de cabelo. Sim, sim. É tão verdade que até essa parte vai diminuindo, que chega um momento que fica apenas um resíduo. Sim. Por quê? Porque tudo tem... Tipo um monge franciscano, né? É o franciscano, exatamente. Você fica com esse formato porque toda essa região tem receptor. Aqui tem muito, cai muito. Aqui tem pouco, cai menos. Sim. Então, quando eu tiro daqui e coloco aqui, é mais resistente. Mas isso não quer dizer que a gente não deva parar de fazer o tratamento. Exatamente. Continua tomando finasterida. Terapia, ela deve ser para a vida toda. Nós dois temos informação genética para calvície. Sim. Então, o que nós temos que fazer? É igual quem tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem colesterol alto, tem que fazer manutenção, tem que tomar essa medicação, fazer essa terapia para sempre. Porque no momento que você deixa, segue o curso normal da doença. Porque a gente não pode esquecer que calvície, ainda que só tenha repercussão estética, mas é uma doença que tem que ser tratada. Então esse tratamento é contínuo. Tá? E a gente, depois de ter amadurecido muito a conversa do transplante, a gente está batendo muito agora na conversa da terapia, para que a população entenda que é tratamento contínuo. Não é uma questão financeira, de mercado, não é nada disso, esquece isso. Mas é que nós sabemos, está escrito no livro, que se nós não combatemos,
segue o curso normal e o curso normal vai ficar sem cabelo. Sim. Né? E nós não queremos isso, a gente está lutando exatamente contra. Tá? E outra coisa que eu ia te perguntar, tem muitos marombeiros que estão fazendo muito sucesso na internet, os caras que são os fisiculturistas ou os marombeiros, né, por hobby, e eles, alguns deles, né, uma parte deles, evidentemente fazem uso de anabólicos e hormônios. Para quem fez uso de esteroides anabólicos e teve queda capilar por conta disso, e depois vai fazer um tratamento de transplante capilar, ele obrigatoriamente tem que parar de fazer esse uso de anabólicos? Tipo assim, o que eu quero dizer? Transplantou, tomou bomba de novo, pode voltar a cair? O que é importante nós entendermos? Assim, eu tento muitas vezes fugir da parte técnica chata, mas a gente tem que explicar e depois o pessoal vai dar uma pesquisada na internet e vai entender melhor. O que acontece? Quando eu tomo um hormônio anabolizante para ganhar mais massa muscular, normalmente eu estou fazendo uso da testosterona. Sim. Beleza. Essa testosterona no organismo, ela pode ser convertida em dehidrotestosterona, que é o DHT. É esse DHT que vai chegar lá no folículo e vai estimular que o cabelo vá encolhendo até desaparecer. O que tem que ser feito? Tem que tomar um remédio para inibir que a testosterona vire dehidrotestosterona. Então, e esse remédio que toma para inibir, você falou o nome, finasterida ou dutasterida, são inibidores da 5-alfa-redutase, a gente chama. Sim, sim. Então é esse cara que vai dizer assim, testosterona, você não vai virar DHT e você não vai fazer o meu folículo entrar num processo de miniaturização até desaparecer o cabelo. Mas ele vai atrapalhar o processo de ganho de massa muscular? Não. Ele vai ser inclusive, por exemplo, a dutasterida é até mais específica ainda. Tá? Ele vai bloquear a conversão. O que eu estou dizendo? Que pode tomar bomba e que não vai cair cabelo? Não, não é isso, gente. Tudo tem que ser feito com moderação e de preferência com acompanhamento médico. Sim, sim. Não, a gente está falando sobre atletas, a gente está falando sobre atletas fisiculturistas, não está falando sobre... não está incentivando ninguém a tomar bomba, pelo amor de Deus. Então, porque o pessoal depois me cobra essas minhas falas. Pois é, mas... Então, o que acontece? Estou, por exemplo, com um nutrólogo, fazendo um acompanhamento, estou fazendo tudo do jeito correto, mas não estou bloqueando a conversão do hormônio masculino em DHT. Sim. Beleza, tenho que fazer. Por quê? Porque faz parte do meu tratamento de manutenção, faz parte do meu tratamento contínuo. Aí tá vendo como na hora a gente volta e fala, não, mas poxa, eu tenho que tratar sempre. E aí, claro, avançamos nesse sentido. Eu posso não tomar aqui, via oral, para vir finasterida, dutasterida para o corpo todo. Eu posso injetar diretamente aqui. Nas terapias que eu posso fazer a cada 15 dias, a cada 30 dias. Lembra daquelas injeções no couro cabeludo, do microagulhamento, daquela história toda? Eu posso pôr remédio diretamente no couro cabeludo. Aí ele não vai para o organismo todo. Porque lógico, é evidente que todo medicamento pode ter efeito secundário, pode ter efeito colateral. Se eu jogo ele direto aqui, ele vai agir onde eu quero, no folículo. Sim. E aí evita essa situação sistêmica, essa situação no organismo todo. Eu não sabia, o laboratório que eu estou fazendo, que eu estou manipulando o meu minoxidil, eu manipulo minoxidil e finasterida. Então, além de tomar finasterida via oral, eu também passo diariamente. O que acontece? Tu estás fazendo, né, o duplo aporte, está fazendo a dupla barreira. Sim. Na hora que eu faço via sistêmica, né, eu coloquei aqui no organismo, está na minha corrente sanguínea, está em todo lugar. E eu ainda estou colocando tópico, quer dizer, eu posso fazer uma terceira via, além de via oral, tópico, só que no manipulado, para ficar usando como tônico, por exemplo. Sim. Eu posso, inclusive, injetar e fazer intradérmico. Sim. Aí eu vou por 3 vias. É mais efetivo ainda. Sim. Stanley, qual que eu devo fazer? A gente pode testar via oral, depois pode testar tópico, depois pode testar intradérmico, para ver qual é o que fica melhor para o teu caso. Sim. Não tem, nessa situação, não tem receita de bolo. Cada caso é um caso e nós vamos vendo a evolução. A gente eu pelo menos, eu tentei atacar por todos os lados. Complemento vitamínico, óleos minerais, mais a finasterida, mais o tônico de minoxidil e finasterida. Agora, uma pergunta de transplantado. A qualidade do cabelo daqui
é um pouco diferente daqui. Eu percebi que quanto mais o meu cabelo crescia, eu precisava de tratamentos, tipo assim, de... Uma alisada. Pra dar uma alisada, porque ele ficando mais crespo. Ele fica mais crespo. Existe a possibilidade de quem fez o transplante fazer uma terapia para, tipo, realinhar os fios, alguma coisa assim, sem prejudicar o fio ou o bulbo? Tem. O que acontece, gente? Quando nós fazemos um transplante capilar, a gente sempre dá alguns alertas como cuidado com as terapias químicas, os alisamentos, né, formol e etc. Tem um monte de produto, então a gente acompanha isso também. Sim. É legal ter esse bate-papo. Tá? E é um bate-papo bem de cabeleireiro mesmo. Claro, tá? Sim. Inclusive, hoje em dia nós temos um suporte especial para os cabeleireiros e vamos ter até cursos para esse público de profissionais. Para ficar, bem específico. A ideia é ficar cada vez mais formatado ainda. Tá? Sim, sim. Então, por exemplo, eu posso fazer tratamentos químicos? Sim. Nós vamos conversar sobre isso. Porque alguns pode ser feito, outros não. Aí a gente analisa cada caso. Eu posso fazer tratamentos físicos? Chapinha, alisamento, secador, etc. Posso, também com ressalva. Por quê? Porque nós sabemos que determinados tratamentos químicos, determinados tratamentos físicos causam alopécia. Sim. Tá? Então, eu estou querendo ter cabelo e estou fazendo coisa que vai derrubar cabelo, vai ser um acelera e freio ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Tá? Então, pode ser feito com ressalva. É interessante a gente analisar para poder ver o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Agora, uma pergunta bem frequente com relação a isso é: Stanley, o cabelo que eu tiro daqui que tem, né, um aspecto, quando vier para o topete, por exemplo, ele vai ficar liso? Não, gente. Normalmente ele mantém o padrão, a informação genética, a estrutura de onde ele saiu. Por exemplo, se eu tirei da barba, essa região do pescoço, submentoniana, papada, e coloquei para aumentar a densidade. Vai ser um pelo de barba. Sim. Mas eu quero ele para densidade, ele não vai estar aparente aqui na parte externa. Você não vai transplantar uma barba inteira para cá. Não. Mesma coisa, por exemplo, se eu tiro pelos do tórax ou do abdômen e coloco na cabeça, mesma coisa. Sim. Inclusive é possível tirar do pubis. Isso que eu ia te perguntar, quais foram os lugares que, pela sua experiência, já foram usados como área doadora para colocar na cabeça? Olha ou na só, barba? Vamos lá. Barba, tórax, abdômen, pubis, inclusive a área, né, aqui das costas, a parte, né, do sacro, ali pertinho já do glúteo, né, aquele quadrado, aquilo ali também é uma zona em determinados pacientes rica em folículos. Aqueles pelinhos que ficam aqui atrás, ali tem um quadrado suficiente que dá para extrair uma quantidade boa de unidades foliculares, entendeu? Sim. E aí tem partes mais adendóticas, por exemplo, né? Já não é viável. Unidade folicular perianal, sim, né? Já, por exemplo, a perna não vale a pena. O que acontece com perna e com antebraço, né? O que acontece mais do que braço e coxa, né? Porque normalmente quem tem mais pelo é o antebraço e a perna. O que ocorre? São áreas que possivelmente podem ficar aparentes, tá? Sim. Por quê? Porque a densidade é muito menor. É mais espaçado, né? E sem contar que é muito exposto. Normalmente a gente está com o antebraço exposto, né? Às vezes em alguns países com a perna exposta. Então não é tão usual. Diferente a pergunta: é possível? É viável? É. Tá. Onde tem unidade folicular, eu posso tirar, colocar no couro cabeludo, na sobrancelha, na barba e vai crescer. Tá? Sempre quando seja da mesma pessoa. Tá? Entendi. Eu tenho um amigo que fez o primeiro passo na Turquia. Não ficou legal, mas é porque ele realmente era muito calvo. A área doadora dele já tinha falhas. E ele estava indo, estou enchendo o saco dele para ele vir aqui fazer com você, porque ele tinha uma parceria na Turquia, mas eu acho que ele nem deve voltar para a Turquia para fazer isso, deve fazer por aqui mesmo. Ele tirou do peito, tirou da barba e tirou da área doadora aqui e tudo mais. A recuperação da parte doadora, tanto do abdômen quanto da parte peitoral, é tranquila como é a daqui de trás? É tranquila tanto quanto. Uma preocupação que nós temos com tórax e abdômen é devido à quantidade de anestésico, que inclusive eu tive essa semana falando com a equipe de cirurgiões sobre isso.
Normalmente, quando é BHT, Body Hair Transplant, quer dizer, transplante capilar com essas unidades foliculares do corpo, Sim. nós costumamos sedar o paciente. Então, vem um colega anestesista para fazer uma sedação ainda que suave, para não ter que colocar tanto anestésico em uma área corporal tão extensa. Entendi. Tá? Que é para diminuir o risco, certo? É uma cirurgia com risco muito baixo. Nós não queremos aumentar o risco, porque nem é necessário. Sim. Tá? Então, normalmente, para tirar pelos do peito e da barriga, colocamos o colega anestesista para fazer uma sedação e tocar a cirurgia. Mas o resultado é muito bacana, é muito legal, principalmente quando não tem mais área doadora, e aí entra em jogo barba, tórax, abdômen, pubis. Né? Imagina, o importante é dar volume, porque às vezes só para fazer uma hairline, né? Eu até falei sobre isso esses dias, pouquinha quantidade já serve. Sim. 1000 unidades foliculares eu já faço uma baita hairline, bem bonita. Hairline é a linha esse da desenho, fronteira daqui. Isso, né? E o resto eu vou encher aqui dentro. Sim, né? Vai ficar totalmente Então vai ficar super disfarçado, natural. Super natural. Entendi. Agora me diz uma coisa. Muita gente me pergunta, quando vê o meu resultado, pergunta, cara, quanto você pagou? Quanto que custa? Quanto que custaria? E tal. Será que uma área menor? Tem amigos que tem só a entradinha aqui. E eu já vi alguns artistas que fizeram só meio que quase o hairline, né? Só essa partezinha daqui. Isso tem uma diferença do valor do transplante ou é basicamente o mesmo valor? Como é que funciona? É basicamente o mesmo valor, Dani. Por quê? A equipe vai ser destacada igual, médico igual, os medicamentos que nós vamos utilizar da mesma forma. Então, o que vai variar aí são algumas horas de centro cirúrgico, que isso tem uma repercussão no valor final muito pequeno. Eu esses dias estava dando aula em uma das mentorias que eu dou, que eu faço, e eu estava falando sobre isso para os alunos dessa mentoria, né, lá no Instituto Êxito. O que acontece? Por que hoje nós conseguimos baixar nosso preço? Por que antes era 30, 40, 50 mil reais e hoje o nosso preço médio são 15 mil? Porque justamente esses detalhes a gente tem muito bem cuidado. Né? Todo esse custo operacional muito enxuto, com um volume de cirurgia alto, para poder fazer com que o preço fique cada vez mais justo. Né? Então, por que vai variar pouco? Porque a gente não tem margem, entendeu? Para dizer, não, um transplante capilar custa 35 mil, mas só essas entradinhas, 25. Entendi. Já é muito mais baixo o nosso ticket. Né? Então, não vai ter tanta diferença assim, porque o que vai mudar no final das contas são algumas horas de centro cirúrgico. Por exemplo, o teu caso seriam 12 horas de cirurgia e um caso bobinho, né? Quer dizer, um caso mais simples, né? Seriam 8 horas, 9 horas. Então não muda tanto. Entendi. Tá? A mesma coisa acontece, Dani, para sobrancelha e para barba. Tá? Tem gente que faz transplante para botar a sobrancelha? Muito. Caramba. Cada vez mais frequente. Inclusive, nós vamos fazer uma campanha, tá? Isso aí depois também nós vamos falar para vocês. Nós vamos fazer uma campanha específica só sobre sobrancelha. Porque tem muita menina, muita mulher, senhoras que botam sobrancelha de canetinha. Acabou a sobrancelha, porque de tanto depilar, aí é uma alopecia de tração mesmo, de tanto que você puxa, não nasce mais. Ela para de crescer, exatamente. Ela para de crescer, acabou, não tem mais que você não raspa, né? Você tira diretamente. Você tira. Então você enfraquece tanto aquela unidade folicular que chega uma hora que não sai mais haste, não tem mais pelo. O que nós fazemos? Transplante para sobrancelha. Que legal. E tem doenças, tem alguns tipos de alopécia que derrubam a sobrancelha, tá? Sim. Não o restante do cabelo. Ou cai cabelo, mas também cai sobrancelha. Então, às vezes, né, e em algumas alopécias em concreto, né, perder sobrancelha faz parte do processo da doença, da evolução da doença. Isso que eu ia te perguntar. Muita gente já relaciona o transplante capilar com o homem. Acha que é o homem que vai transplantar, tal. Mas tem muitas mulheres que têm problemas de alopécia, queda de cabelo, tem falhas e tal, e falhas na sobrancelha. Como é que está sendo o número de mulheres que estão se interessando por transplante capilar? Está crescendo? Está aumentando, pelo seu ponto de vista? Explodiu. Sério? Gente, e é isso que eu queria saber, porque, por exemplo, o homem fica um tempo com o cabelo raspado e aí vai crescendo por igual. Como é que é o da mulher? Ela raspa tudo também ou ela raspa só uma parte? Como é que funciona isso? É muito mexendo pra Red Bull aí. Vai sair caro. A comanda vai chegar. A comanda vai chegar. Gabi, eu vou dizer, viu? Se não vier esse patrocínio... Pode ficar à vontade. Gente, explodiu. Por que explodiu? Primeiro que era um tema que
Quer também? Olha, tá vendo? Red Bull. Assim. Quer? Né? Explodiu. Vê se tá geladinho. Tá geladinho? Tá ótimo. Senão a gente vai buscar gelo. Né? Tá bom? Eu sabia que tava gelado. Se não tiver, eu brigo com o Natan. Merece. Por que explodiu, gente? Por que explodiu? Primeiro, que lógico e evidente que quanto mais informação de interesse público a gente entrega, tá? Mais o público se dá conta de que realmente aquilo ali existe e que tem tratamento. Sim. Né? E os números são incrivelmente altos. São incrivelmente altos. Tá certo isso? Sim. Incrivelmente alto, sim. Incrivelmente alto. Mas é cacofônico, né? Porra! Depois eu vou arrumar uma frase mais bonitinha. Mas vamos lá. É mais fácil do que falar alopecia androgenética. E tem umas mais chatinhas, tipo pústula erosiva. Nossa, Né? que isso. Tá, vamos voltar aqui. Então, olha só. Por que cresceu? Primeiro que o público realmente, o que existe para ser tratado é muito grande. Muita gente. Olha só. 30% das mulheres com mais de 50 anos de idade sofrem de alopecia. 30%. Quer dizer, um terço. 33% é um terço. Uma de cada 3 mulheres com mais de 50 tem alopecia. Imagina isso nos milhões de brasileiras que têm mais de 50 anos. Sim. Beleza. Por exemplo, 9 de cada 10 mulheres têm alguma queixa capilar. Tem alguma reclamação, tem algo que quer tratar no cabelo. E às vezes, lógico, que é algo mais simples, menos complexo, tratado pelos tricoterapeutas, pelos cabeleireiros e por todo mundo que é técnico nisso. E inclusive tem formação universitária já para isso, tá? Tecnólogos, etc. E algo mais complexo que realmente já são patologias, já são doenças, já são calvícies, alopécias, e aí tem que ser tratado. Mas quando a gente começa a falar sobre isso e começa a explicar que não existe só tratamento médico, existe também cirurgia para isso, aí já abre uma porta que quase não se tinha falado até hoje. Ainda existem equipes que não fazem transplante capilar feminino. Por quê? Não tem porquê. Simplesmente não fazem. Não tem essa conduta, ou é uma unidade, uma equipe muito voltada para o público masculino e não quer misturar. Sim. Isso desde o início nós tiramos. Tanto que nós sempre tivemos muitas mulheres operando e tratando, muitas transexuais que têm um padrão masculino de cabelo, né? E aí fizeram a feminilização capilar. Isso é outro tema muito interessante também para a gente falar. Feminilização capilar, o que é isso, Stanley? Né? Isso não está escrito no livro. É muito simples. Normalmente o homem tem essa linha do M, né? Do M. E a mulher tem um arco, né? Côncavo. Então, claro, uma mulher trans que ainda mantém aquela linha masculina, por exemplo, quando vai tomar um banho de piscina que prende o cabelo, fica com aquele aspecto masculino que ela não quer, que ela quer afastar. Então, o que é a feminilização disso? É apagar essas entradas e deixar um marco muito bem delimitado, né? E nós sempre demos uma atenção desde o início, né, Natan? Isso aí foi algo que a gente sempre falou muito. Inclusive, o Natan tem uma história familiar sobre isso para contar, que depois a gente deixa ele contar. Mas importantíssimo, porque é um público que não é visto. Né? E algo que não é falado. Então, para o público trans, para as mulheres, o transplante capilar, hoje, na nossa empresa, existem meses que chegaram a significar 40%. 4 de cada 10 transplantes que nós fizemos era de mulheres. Caramba, entendeu? Tá crescendo bastante. E tem um detalhe, flutua normalmente nos 25%. Né? Então nós tivemos pico. Mas aí, essa é a minha dúvida. Como é que funciona o processo de transplante delas? É bem bacana. Ela raspa-se aqui atrás na base e ela não precisa raspar tudo. Como é que funciona? Exatamente isso. O que nós fazemos? Normalmente a mulher tem um rabo de cavalo, certo? A gente levanta aqui o cabelo, raspa só a partezinha aqui da nuca. O cabelo depois cobre, certo? Sim. E é daqui que nós tiramos os folículos para colocar na cabeça. Mas precisa sem raspar. Sem raspar. Isso, maravilhoso. É no meio. A gente é bem tópico, né? Bem específico. A gente até brinca dizendo que essa cirurgia ela acaba sendo uma confusão. Porque é entre o cabelo mesmo. Então nós vamos dividindo, vamos partindo, vamos deixando fileiras, áreas. Porque o importante normalmente, no caso feminino, é a densidade.
né? Esse caso que a gente falou de feminização é formato, mas normalmente o padrão feminino a gente chama assim, queda capilar padrão feminino, tá? Essa é a designação correta. Normalmente ele é difuso, então o típico na mulher é ser difuso, o atípico no homem é ser difuso, porque o homem normalmente faz entrada e coroa. Sim. Tá? Então, o que é difuso? Aqui é espalhado, começa a diminuir a densidade na cabeça toda. Então a gente chega lá, espalha aquele monte de folículos, tá? Para que tudo cresça e aumente a densidade, porque de desenho tá legal. Sim. Tá? Então é um processo bem complicado, bem demorado, muito minucioso, mais difícil do que no masculino, tá? Porque no masculino a gente raspa, Sim. desenha e vai trabalhar. É mais caro do que o Não, mesmo preço? É o mesmo preço. Sim. Por que estando aqui é o mesmo preço? Pelo aquilo que eu já expliquei antes. Nós ajustamos tanto tudo que pouquíssima margem existe, já pelo preço estar tão justo, tão apertado, e os procedimentos são muito parecidos. O que vai diferenciar de uma coisa a outra é pouquíssimo. É a estratégia de... E não vai ter diferença, não vai repercutir na parte financeira, porque não existe uma grande margem. Sim. Nós deixamos de fazer cirurgias de 40, de 30, para ir para 15 mil. Sim. Então, enxugou muito tudo isso justamente para cumprir com a nossa missão, com o nosso movimento de democratização do transplante capilar no Brasil. E falando em democratização, até para a gente saber, porque daqui a pouquinho a gente já tem outro compromisso, o doutor Stani também, daqui a pouquinho já está de jatinho indo para as outras unidades. Recebo, senhor. Recebo. Deixa eu te perguntar, agora além de você ter feito essa democratização para a galera evitar ir para a Turquia para fazer o transplante, você está democratizando a forma de pagamento com esses crediários que você está entrando agora. Isso. Para explicar para a galera que, tipo assim, não é uma galera rica, mas é uma galera que tem condição de pagar uma quantiazinha por mês, uma parcelinha por mês, sabe? Tipo, faz uma economiazinha ali para conseguir fazer a parcela para ter uma melhora na qualidade de vida. Como é que funciona esse crediário? É feito diretamente com vocês, junto a uma agência financeira? Exato. Explica pra gente. O que nós fizemos? A nossa equipe conseguiu, por fim, reunir várias financeiras em um sistema único, onde, por exemplo, o Dani manda os dados para a gente. Nós pegamos esses dados, passamos para essas agências de financiamento. Consultamos várias e uma delas aprova o Dani. Dani, teu financiamento foi aprovado, assina, fica tudo ok, faz o pagamento para a gente e a gente te opera. Lógico que tem que fazer exame pré-cirúrgico, tem que fazer consulta, todo passo a passo médico continua normal. Eu tenho dito, isso é uma solução financeira. A parte médica continua tudo normal. Sim. Né? Do mesmo jeito que eu sempre digo, eu estou aqui falando como o empresário, não como o cirurgião. Então, qual é a grande vantagem disso? Primeiro, eu tentei, eu não sei se tu lembra, fazer isso através de consórcio. Era muito complicado, porque tinha que esperar, tinha que dar lance. Sim. Às vezes tinha que colocar algum bem em garantia. Era um rolo, uma confusão, que pra gente não foi interessante. Sim. O nosso público reclamou. Stanley, não. É um rolo do caramba. Tô fora, não quero. Vou economizar o dinheiro, ou vou te pagando e depois eu faço. Beleza. O financiamento é diferente. O financiamento manda os dados, a financeira aprova, assina toda a papelada, vai pagar o carnezinho lá para a financeira. Por enquanto, nós já conseguimos em até 24 vezes, quer dizer, a parcelinha vai ficar pequena, não é igual o cartão de crédito só até em 12, nem os cartões que vão até 18, nós conseguimos mais, nós já fomos até 24. Né? E aí você vai pagando aquela parcelinha, mas já opera na hora. Não tem que entregar nada em garantia, não tem que entregar uma avalista, não tem que fazer nada disso. Sim. Você vai fazer seu financiamento, vai ser aprovado e você vai operar. Como se você fosse comprar um carro. Exato. Igual um carro, hoje eu brinquei, eu falei, inclusive igual uma geladeira. Você não tem que dar o fogão em garantia, né? Você vai lá, faz o financiamento da sua geladeira, leva para casa e pronto, acabou. Essa é a ideia. Por quê? Porque agora nós vamos dar acesso à classe B, a classe C e nós vamos continuar batalhando. Sim. Por que não ir até a classe D, ir até a classe E? Vamos continuar nessa luta de defender o povo brasileiro para conseguir transplante capilar, para conseguir se livrar da calvície. Eu não entendo mais, nos dias de hoje, por que alguém continuar sendo careca. Só se for por opção. Mas se é por uma questão de preço, de finanças,
nós queremos resolver. E uma grande conquista que eu falei agora há pouco é conseguir fazer com que o mercado financeiro olhe para esse tema, para essa dor, né? Que se compadeça, que vá junto conosco, né, na cura dessa dor, desse problema, para ajudar esse público masculino e feminino que sofre com isso. Exatamente. É um processo estético que parece que é uma bobeira, mas ela influencia totalmente na sua vida. E eu posso falar particularmente, sempre fui um cara gordinho, emagreço, engordo, mas mesmo que eu tenha ganho uns quilinhos nesses últimos... É a mesma coisa. Né, mesmo que eu esteja uns quilos a mais... É uma grande diferença você estar com quilos a mais com um topete bom do que um gordo careca. Então, se você tem calvície e prefere, não, eu vou raspar o cabelo e tá tudo bem, não tá tudo bem, cara. Você pode muito bem fazer um transplante, você pode muito bem melhorar sua autoestima e vou te falar... De coração, com autoestima alta, com autoconfiança já elevada, você melhora todos os quadros da sua vida. Você vai sair para fazer um negócio, realmente uma coisa que parece que você injeta uma substância que vai melhorar a sua confiança para fechar um negócio, para melhorar seu dia a dia de trabalho ou para fazer um trabalho que dependa da sua imagem. Por exemplo, eu sou ator, fiz uma série no ano passado que está no Amazon Prime chamado Dom. E se eu pegar a minha cena... Eu tô, obviamente, cheio de pó, de spray, né, de tudo e tal. É difícil a gente falar isso sem falar o nome, né? Exatamente, né? Mas o que acontece? Uma coisa que fica visualmente marcante é o formato da testa. É a testa abaulada. Ou seja, parece que o cabelo com a alopécia ele vai recuando. Então não é questão de você ficar mais careca, você ficar mais textudo. Então é como se você rebaixasse o para-choque, entendeu? Isso. E você tem uma diferença muito grande. Se você for nas minhas redes sociais, você vai poder acompanhar, você vai ver o antes e depois. Lá no Flow tem um corte lá falando sobre como eu disfarçava. E hoje em dia, eu sinceramente, sair de casa é uma coisa muito legal. Como é bom sair de casa sem se preocupar em arrumar o cabelo. Sabe? Hoje, por exemplo, como eu tô com cabelo grande que eu não tive tempo de cortar, eu tô passando uma pomadinha, uma cera, né, modeladora, finalizo com laque, acabou. Entendeu? Então, maravilha. Tô aqui tranquilo, não tô naquela preocupação de, caramba, será que eu tô careca na foto? Sabe? O topete tá parecendo uma samambaia, tá crescendo pra caramba. Tem horas que eu vejo vídeo, alguma coisa no Instagram, né, algum vídeo do Dani e digo, rapaz, esse cabelo, eu acho que nós colocamos muito. A gente podia ter colocado um pouco menos, viu? A gente podia ter segurado um pouco. Tá ótimo. Mas tem muito a ver com a tua disciplina, tá? Isso eu falo pra todo mundo. Tem gente que diz assim, mas Stanley não cresceu igual do fulano do Beltrano. Gente, primeiro, cada organismo é um organismo. Segundo, eu sei a disciplina que o Dani tem com os produtos, com isso, com aquilo, com aquilo outro. Então, tudo isso vale a pena, né? Sim. E vamos falar sobre as unidades? Vamos. Quem quiser fazer transplante capilar agora já pode fazer onde? Já pode fazer onde? Quais são as cidades e os estados que vocês estão agora presentes? Olha a confusão, olha só. Aqui em São Paulo a gente continua, né? Aqui em Alphaville, onde nós estamos, né? Lá em Moema e Jardins. Aí tem Campinas, que já está funcionando, bombando, lá com o Dr. Léo e a doutora Letícia. E abre agora no ABC Paulista, em São Caetano, né? Com a doutora Catiúcio e o Dr. Leandro. Isso em São Paulo. Lá no Rio está funcionando da Barra, né? Nós vamos ter novas aberturas em 2022 no Rio de Janeiro. A gente provavelmente vamos ter 5 também unidades lá, igual que aqui em São Paulo. Já abrimos, recente agora, Fortaleza, né? Já foi a primeira do Nordeste e já agenda cheia. Já abrimos Foz do Iguaçu, que está vindo o público do Paraguai operar em Foz. Caraca. E nós vamos depois para Assunção, né? Vai abrir Balneário Camboriú também até final do ano, tá? Vamos viajar já para abrir Belo Horizonte e Salvador agora, esse mês, certo? E aí fica faltando Brasília. Muito bem, é bom que o Natan lembra. E Brasília, galera, tem um monte de careca lá. E Brasília vai explodir também, com certeza. Né? Vai ter um monte de deputado com marquinha de transplante em breve. E para 2022, Dani, vem uma avalanche, porque tem Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, tem Manaus, tem Belém, tem Recife, tem Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Então, assim, tem pelo menos outras 12, 15 unidades para a gente colocar para rodar no que vem. Né? Então, com certeza,
tem que ter uma unidade Stanley Hair perto de você. Isso aí. Se você quiser abrir uma unidade, fala com o Dr. Stanley através do... E detalhe, que isso é uma coisa que a gente pouquíssimo... Eu vou deixar o meu WhatsApp pessoal aqui. Pode falar lá no 011 99738 5465, que é bom que eu começo essa conversa com você que está interessado. Nós, até hoje, não fizemos propaganda em Seja um Franqueado, acredita? Caramba, tem gente que tem dinheiro e quer investir em alguma coisa. Todo mundo que chegou, que está no time, que é sócio nosso, todo mundo foi de forma orgânica. Ou era aluno, ou era conhecido, ou era colega. Todo mundo acabou se chegando. Exatamente. E hoje faz parte da família. Mas nós vamos fazer bastante propaganda esse ano ainda em Seja um Franqueado. Imagina, conte comigo para fazer divulgação. E olha só, se você quiser ser um franqueado, você não precisa ser um médico, você não precisa ser um cirurgião plástico. Você pode, sei lá, eu quero abrir uma franquia do McDonald's, do Outback. Você pode abrir uma franquia do Dr. Stanley Hair, Dr. Hair Stanley, Dr. Stanley's Hair. Como é que é o nome agora? Stanley's Hair. Stanley's Hair, não tem Dr. Você está vendo a confusão que eu criei? Você que criou isso aí. Mas é bacana, sabe o que é? Porque todo mundo sabe que é a mesma pessoa. Então, no final das contas, né? O pai da criança sou eu, quem pariu o Matheus que embale, né? Assim a história. Mas não é assim? Mas tem uma coisa bacana para falar sobre isso para vocês. Por exemplo, quer ser franqueado e é um investidor, quer ser um sócio investidor nosso, né? Nós vamos aportar a equipe médica, os auxiliares, nós vamos montar a estrutura, tem nosso pessoal de arquitetura, tem nosso pessoal do jurídico, da assessoria de imprensa, tem tudo padronizado. Dani, tá tudo padronizado. Tudo padronizado. E o bacana desse ano foi que com essa rodagem a gente acabou aparando todas as arestas, né? Porque é difícil colocar uma coisa que não existia no mercado. Sabe quantas franquias de transplante capilar tem no Brasil? Nenhuma, só nossa. Então, eu ia dizer nenhuma, não, tem uma nossa. Então, quer dizer, nós criamos algo realmente do zero, a gente não sabia nem para onde ir. Tem algum modelo que dê para copiar? Não tem. Então, hoje mesmo a gente estava resolvendo, criando, formatando coisas novas para as unidades. Então, tem sido um desafio, não é diário, é diuturno, né? Tem sido um desafio de manhã, de noite, de madrugada, o tempo todo. E graças a Deus está dando super certo. E qualquer detalhe, qualquer coisa, qualquer um de vocês que estão assistindo a gente, queira comentar, queira falar, eu criei o CEOI, né? Não é de oi do CEO, né? Ridículo o nome, né, Antônio? Gabi? Tá vendo? A gente tem que mudar. A gente tá mudando? Gente, nós estamos mudando o nome. Não vai, quero comentar para vocês. Não que é mais Stanley. O CEOI morreu, tá? Não tem mais CEOI. Não, alterou. Fala com o Stanley. Eu gostei mais do Fala com o Stanley. Fala com o Stanley. Tá vendo? Eu fico me intrometendo, gente. A equipe é mega especializada nisso e eu fico enchendo o saco do povo. O que foi que eu fiz, Gabi, que eu atropelei? O negócio do crediário. Eu saí falando para todo mundo, né? Iam fazer um lançamento lindo do crediário, com fotos, com vídeos, tudo. Aí o que eu fiz? Um spoiler, gravei logo um Reels, um GTV, um ao vivo, contando tudo para todo mundo. Acabou a graça. Sou operativo, gente, eu não consigo. Gente, além disso é humorista. Além disso é humorista. Vamos escrever um stand-up. Pô, né? Um stand-up. Sério, péssima isso. Eu gostei. Gente, olha só, a gente infelizmente tá com tempo curto. O Dr. Stanley também tem vários compromissos. A gente está encerrando aqui, mas eu acho que esse bate-papo foi bem esclarecedor. Se você tem problemas de calvície, não precisa mais passar por isso. Já siga aí o Dr. Stanley. As redes sociais estarão na descrição desse vídeo e na descrição dos vídeos dos cortes também. Se você conhece alguém que esteja interessado em fazer esse procedimento, seja homem, mulher, jovem, idoso e tal, qual o mais idoso que você já fez transplante? 86 anos. Então, não tem limite. Se um senhor ou uma senhora de 86 anos tiver com a saúde legal, tiver interesse e tiver condição financeira, pode fazer. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui no meu escritório. Já falei pro Dani, esquece esse negócio de itinerário, fica aqui, chama todo mundo pra cá, o negócio tá organizado, tá legal, tá bacana. Já indiquei uma galera. Tem uma padrão bom, fica por aqui com a gente. Tem uma galera que já veio aqui, que eu indiquei, e tem uma galera que ainda não veio porque ainda tá tomando coragem pra vir aqui. Tu já pensou cada reunião nossa ser um podcast? Nossa. A gente já grava, coloca toda a diretoria pra dentro.
E aí vão reduzir bruscamente o número de calvos e carecas nesse Brasil. Quero agradecer demais a você que acompanhou a gente até aqui, que acompanhou os cortes. Agradecer também ao nosso patrocinador master, BS Produções. Agradecer ao Hotel Transamérica da Chácara Santo Antônio e de Perdizes. E, claro, agradecer aqui a equipe Stanley's Hair. Se você gostou, já comenta aí. Se você quer, tem algum amigo que precise desse tratamento, marca ele aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe e siga a gente também no Instagram, Realidade Aumentada Podcast. Um abraço, até o próximo episódio. Fui!